10 criaturas impressionantes que você nunca ouviu falar. Número 10. Enguia de jardim. Esses não são cobras, são enguias de jardim, e elas construíram uma das comunidades mais estranhas no fundo do oceano. Centenas delas vivem lado a lado, cada uma firmemente ancorada na areia, passando quase toda a vida meio enterradas. Elas se erguem e balançam com as correntes, capturando pequeno plâncton à deriva sem nunca sair de suas tocas, mas ficar expostas traz riscos. Então, se algo maior se move por perto, até mesmo uma sombra, elas somem instantaneamente, desaparecendo em suas tocas mais rápido do que você pode piscar. Colônias inteiras podem recuar juntas, formando uma das defesas mais sincronizadas que você já viu debaixo d'água. Algumas espécies de enguias de jardim têm manchas pretas, listras ou toques de amarelo brilhante que se misturam com as areias em movimento. Algumas colônias se estendem por dezenas de metros pelo fundo do mar, criando um jardim vivo que se move, respira e desaparece a cada onda que passa. Número 9. Aranha-pavão. Ela pode ser minúscula, mas sabe como dar um show. Esta é a aranha-pavão, é uma das aranhas mais extravagantes do planeta, nativa da Austrália. Essa aranha é inesquecível não pelo tamanho, mas pela personalidade. Para impressionar a parceira, o macho vira uma bola de discoteca viva. Ele levanta abas coloridas de seu abdômen escondido, revelando um leque deslumbrante e iridescente de cores que brilham como pedras preciosas polidas. Mas isso é só o começo. Assim que sua capa está levantada, ele começa uma dança elaborada, vibrando, balançando as pernas e batendo em um ritmo complexo, em uma apresentação que parece uma mistura de balé com breakdance. E o detalhe é, se a fêmea gostar dos movimentos dele, acasala. Se não, pode comê-lo. Sem pressão, né? Apesar da aparência chamativa, essas aranhas são inofensivas para humanos e ainda ajudam a controlar insetos. Apesar de adoráveis e deslumbrantes, também são pequenas caçadoras ferozes. Pequena, colorida e cheia de confiança, a aranha-pavão prova que você não precisa ser grande para roubar a cena. Número 8. Verme bobbit. Essa criatura se esconde sob a areia e ataca com velocidade relâmpago. Este é o verme bobbit, um dos predadores de emboscada mais implacáveis do oceano. Pode chegar a 3 metros de comprimento, mas nunca se vê mais de alguns centímetros acima da superfície. Só as antenas e a ponta da cabeça ficam visíveis, tornando-o quase impossível de encontrar. Quando um peixe se aproxima, ele ataca rapidamente para cima, agarrando a presa com mandíbulas fortes, como uma tesoura. Seu ataque é tão rápido e violento que pode cortar um peixe ao meio, e uma vez que agarra alguma coisa, arrasta-a para dentro de sua toca para comê-la viva. Sem olhos, o verme bobbit depende de sentir vibrações na água. Ele transforma o fundo do oceano em uma armadilha mortal, aguardando sua próxima refeição. Encontrado nas águas quentes dos oceanos Pacífico e Índico, o verme bobbit prospera em fundos oceânicos arenosos ou lamacentos, criando tocas onde espera por horas, até mesmo dias, por sua próxima vítima desavisada. Número 7. Ovelha de cauda gorda. Essa ovelha tem uma das caudas mais incomuns que você já viu. Ela é chamada de ovelha de cauda gorda, e sua cauda é tão grande que pode representar até 1/3 do peso do seu corpo. Ao contrário de outras ovelhas, essa possui um compartimento de armazenamento na parte traseira, além da cauda. A cauda é grossa e pesada, cheia de gordura, que ajuda a ovelha a sobreviver em climas rigorosos onde a comida é escassa. Quando a ovelha anda, sua traseira balança ritmicamente como se carregasse uma mochila. Apesar de engraçado, essa cauda é essencial para sua sobrevivência. Mas não é só a cauda que torna essa ovelha única. A ovelha de cauda gorda também é criada por sua carne e lã, tornando-se um recurso importante nas culturas do Oriente Médio e Norte da África. Na verdade, a cauda gorda é uma característica tão valiosa que foi cuidadosamente selecionada ao longo de gerações para garantir sua sobrevivência em ambientes difíceis. Número 6. Tubarão boca grande. Este é o tubarão boca grande, um dos tubarões mais raramente vistos do mundo, e você provavelmente nunca o viu antes. Esse gigante das profundezas era desconhecido pela ciência até ser capturado acidentalmente perto do Havaí em 1976. Desde então, menos de 100 avistamentos confirmados foram registrados no mundo. É por isso que ele é tão difícil de encontrar. Pode atingir mais de 5 metros de comprimento com corpo largo, cilíndrico e cabeça grande e arredondada. Mas o que realmente chama a atenção é sua boca enorme, que se estende quase por toda a largura da cabeça. Por dentro, ele tem centenas de pequenos dentes voltados para trás que o ajudam a filtrar plâncton, águas-vivas e outros pequenos organismos da água. Então, apesar do seu tamanho, é um nadador lento e dócil, deslizando pelo oceano profundo com a boca bem aberta para se alimentar.
Mesmo hoje, muito sobre essa espécie ainda é um mistério. Para onde ela vai? Quantos existem? Cada avistamento é uma rara chance de aprender sobre um dos gigantes mais ocultos do oceano. Número 5. Peixe-remo gigante. O peixe-remo gigante é tão comprido, tão estranho e tão evasivo que por séculos marinheiros acreditaram que era uma serpente marinha surgindo das profundezas. Essa criatura pode medir mais de 8 metros, não tem ossos na cauda, não possui escamas visíveis e se move como uma fita gigante na água. É o peixe ósseo mais longo já registrado, mas apesar do seu tamanho, raramente é visto vivo. A maior parte do que sabemos vem de espécimes que foram parar na praia, meio mortos ou já sem vida, o que torna tudo ainda mais assustador. Ele nada na vertical. Sim, cabeça para cima, cauda para baixo, movendo-se lentamente pelo fundo do oceano, como uma espécie de bandeira fantasmagórica de outra dimensão. O peixe-remo vive a até 1000 metros de profundidade, muito além do alcance dos mergulhadores. Eles se alimentam de plâncton e pequenos crustáceos, filtrando-os com os rastelos das brânquias. Eles não mordem, não abraçam as pessoas e não são nada perigosos, mas são tão bizarros que toda vez que um é avistado, vira notícia internacional. Número 4. Lagarta construtora de casulo. À primeira vista parece um graveto, mas dentro dele está um dos engenheiros mais fascinantes do mundo dos insetos, a lagarta construtora de casulo. Desde o momento em que nasce, essa pequena lagarta começa a construir seu próprio abrigo portátil usando seda e qualquer pedaço da natureza que conseguir encontrar. Pedaço por pedaço, ela constrói um casulo onde vive e carrega nas costas como se fosse uma casa móvel. Serve como armadura e camuflagem, protegendo-a dos predadores ao se misturar ao ambiente. Não é só um esconderijo temporário, o casulo cresce com a lagarta e aumenta de tamanho. Ela simplesmente adiciona mais material à estrutura. Quando o perigo se aproxima, a lagarta se recolhe para dentro e sela a entrada, esperando a ameaça passar. Algumas espécies de bicho do cesto passam até a vida inteira dentro do casulo. Na verdade, as fêmeas adultas nunca saem dele. Elas acasalam e põem ovos ali, tornando o abrigo uma creche. É uma lição de sobrevivência prática. Quem precisa de concha se pode construir a sua? Número 3. Louva-a-Deus Flor do Diabo. Este é o louva-a-Deus Flor do Diabo e é um dos louva-a-Deus mais bonitos e enganosos do mundo. Originário da África Oriental, ele se camufla entre orquídeas e flores, usando membros em forma de pétala e asas coloridas para se esconder. Mas não se engane pela beleza. Este louva-a-Deus é um predador de emboscada, ao caçar permanece imóvel parecendo uma pétala. Num piscar de olhos ele captura presas como moscas e mariposas com reflexos rápidos. Quando ameaçados, não fogem. Eles exibem suas cores em uma demonstração ousada para assustar os predadores. Mas o que torna esse inseto ainda mais fascinante é o seu tamanho. Fêmeas podem atingir 13 centímetros, sendo das maiores louva-a-Deus do mundo. Essa mistura de beleza e perigo fez o louva-a-Deus Flor do Diabo popular em coleções de animais exóticos, mas na natureza eles são importantes controladores de pragas. Num segundo, eles são uma flor, no seguinte são um golpe da precisão da natureza. Número 2. Esquilo pigmeu de topete. Este é o menor esquilo do mundo, ele se chama esquilo pigmeu de topete, e a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. Medindo apenas de 10 a 12 centímetros e pesando menos que uma pilha Pabutscarauá. Escondido nas florestas de Bornéu, ele vive quase sempre agarrado aos troncos das árvores. Porém, diferente de outros esquilos, não quebra nozes por aí. Em vez disso, ele raspa líquens e fungos da casca, se alimentando do que a maioria dos animais ignora. Pequeno, rápido e incrivelmente ágil, ele se move ao redor dos troncos das árvores tão rapidamente que avistar um é quase impossível. E se você conseguir vê-lo, um detalhe imediatamente chama a atenção. Mechas grossas de pelo saindo das orelhas, dando a ele um visual selvagem, meio desgrenhado que nenhum outro esquilo tem. Ninguém sabe ao certo até onde viajam, como criam filhotes ou quantos ainda existem na natureza. Pequeno, ágil e quase invisível, esse esquilo segue como um dos segredos mais bem guardados da floresta tropical. Número 1. Sanguessuga. Essa criatura pode parecer inofensiva, mas é um dos sugadores de sangue mais assustadores da natureza. Esta é a sanguessuga, um parasita com um apetite mortal por sangue. As sanguessugas podem crescer até 30 centímetros de comprimento, mas o que as torna realmente perigosas é a capacidade de se prenderem à sua presa e se alimentarem por horas, às vezes até dias.
Elas são equipadas com ventosas poderosas em ambas as extremidades, permitindo que se fixem firmemente e permaneçam no lugar enquanto se alimentam. O que é ainda mais assustador é a forma como elas se alimentam. As sanguessugas liberam uma enzima anticoagulante em sua saliva, impedindo que o sangue coagule, permitindo que elas suguem tanto sangue quanto quiserem sem que a vítima sequer perceba. E não para por aí. Algumas espécies de sanguessugas podem consumir até 10 vezes o seu próprio peso em sangue. Sanguessugas são comuns em água doce, lagos, rios e pântanos, onde se camuflam à espera de animais ou humanos desavisados para se agarrar. Elas não são exigentes e comem qualquer criatura de sangue quente que encontrarem. Qual animal mais te surpreendeu? Comente abaixo. Curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!